Fala galera! Hoje, trago para vocês a parte 3 dessa obra. Desde já, peço que se inscrevam no canal e deixem o seu like para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Sem mais delongas, depois do prota dizer que a senhorita G tem uma língua afiada, ele recebe um pedido de corrida no blá blá. Ele vê a localização e pensa que não é muito longe. Ele aceita a corrida. Logo depois, ele recebe a ligação da garota que fez o pedido. Ela pergunta ao prota quantos anos ele tem. Ele diz 24 anos. Ela pede para o prota fingir ser o namorado dela e que depois daria a ele 5 estrelas. Ele concorda. O prota chega na casa da garota. Ela se chama Tian Yi. Ele bate na porta e ela abre. Ao abrir, o prota acena para ela. Ela, toda corada, pensa que o prota tem uma aparência muito boa e até melhor que o irmãozinho estagiário. Ao entrar, a mãe da garota pergunta ao prota se ele é o namorado da sua filha. Ele diz que sim e que seu nome é Lin Yi. O pai da garota, ao ver o prota, fala que ele parece bastante espirituoso. Ele pergunta ao prota o que ele faz da vida. O prota responde que é um motorista blá blá. Os pais da garota, com um olhar de desprezo, não ficam satisfeitos com o que o prota trabalha. A garota, vendo a reação dos seus pais, entra na frente defendendo o prota, dizendo que ser um motorista blá blá tem sido muito lucrativo e que recebeu todas as suas joias do prota. Ele agora está economizando para abrir seu próprio negócio. O pai da garota, insatisfeito, fala que começar seu próprio negócio é muito difícil e que 9 a cada 10 startups morrem. Ele pergunta a ela se ela quer ser viúva tão cedo. A mãe dela, franzindo a testa, concorda. A garota, cortando a conversa, fala: mãe, pai, vocês não vão à festa dos seus amigos. O pai da garota responde que já está na hora. A garota fala que pediu ao prota para levar eles e que, a propósito, vai às compras com ele. Ela chama para irem agora. O prota coça a cabeça e fala que foi mal porque o carro que ele está dirigindo hoje só tem capacidade para 2 pessoas. Os 3, meio incrédulos, pensam se poderia ser uma moto. Eles caminham para fora da casa atrás do prota. O pai da garota, com raiva, olhando para sua filha, pensa: essa garota só pode ter batido a cabeça. Ela realmente encontrou um motociclista como namorado. A mãe dela, muito chateada, murmurando, fala: se as pessoas souberem disso, seríamos ridicularizados. O prota, ao chegar perto do carro, pega a chave e abre a porta do carro. Os 3 ficam incrédulos. O pai da garota, muito surpreso, gagueja perguntando se o carro não é um daqueles carros esportivos. A garota encantada com a Paganini pergunta ao prota se o carro é dele. O prota diz que sim e manda ela entrar logo. Os pais da garota já com outro tom falam para a garota entrar logo e não deixar o prota esperando. Já no carro, o prota pergunta à garota qual shopping ela gostaria de ir. Ela diz o Times Square e que esse carro é muito bonito. Ela fala que tem um pequeno pedido e pergunta ao prota se ele pode aceitá-lo. Ela fala que é uma streamer e pergunta se pode fazer uma live no carro por um tempo. O prota responde para ela ficar à vontade e que ele só precisa que ela lhe dê 5 estrelas depois. Ela diz sem problemas e começa a fazer a live. Muitos fãs começam a responder no chat. Um fala que ela deve ter alugado um carro e arranjado um motorista bonito para aumentar sua publicidade e pergunta a ela se ela gastou dinheiro ou vendeu o corpo. Ela responde para não dizer bobagens e que ela não é esse tipo de pessoa. Ele é um motorista blá blá. Ela pensa que, se o prota estivesse disposto a pagar pelo seu corpo, ela não negaria. Já no shopping Times Square, a garota sai do carro e dá a avaliação de 5 estrelas e agradece ao prota, o chamando de bonitão, e diz que se viriam da próxima vez. Logo em seguida, a garota sistema aparece.
dando ao Prota os parabéns por completar a tarefa e ganhar 200.000 pontos de proficiência. Ela diz que ele concluiu 35% da carreira e ganhou como recompensa um circuito internacional Zongai mestre no volante. O circuito internacional Zongai é a melhor pista de corrida, tirando Abu Dhabi. O Prota manda a garota esperar um pouco e pergunta se ela está familiarizada com esse lugar, que ele está querendo trocar de celular. Ela diz que sim e chama o Prota, que ela leva ele lá. Chegando na loja de celular, a garota diz ao Prota que a loja de celulares da Dulce Pear fica logo ali. Já dentro da loja, o Prota gosta de um celular. Ele aponta o dedo para um e fala que quer levar e que ele precisa ter o máximo de memória. A garota pergunta ao Prota se ele quer mesmo ver celulares ali, porque online dá para comprar mais barato. O Prota acaricia o rosto dela, dizendo que não há necessidade, já que estão ali. O vendedor se aproxima com uma caixa na mão, dizendo que ali está o celular e pergunta ao Prota se ele gostaria de escolher outra capinha, que afinal de contas esse celular custa mais de 10.000. Portanto, não seria legal deixá-lo quebrar ao cair no chão ou algo do tipo. O Prota fala que não curte muito capinha e não se sente confortável. O vendedor, sorrindo, fala que ele está certo e pergunta ao Prota se tem algum design que o interessa, mostrando 5 capinhas. O Prota fala que não disse que queria comprar capinhas, dizendo que sua intenção é comprar mais alguns celulares, que se um quebrar é só substituir por outro. Ele manda o vendedor pegar 5 de cada cor e embalar tudo junto. A garota fica de boca aberta, incrédula. O vendedor, não acreditando muito, fala que o total é de 20 unidades e pergunta ao Prota se ele tem certeza. O Prota, não satisfeito, aponta para um MBC e manda ele embalar também tudo junto. A garota, muito surpresa, olha para o Prota e fala que isso é muito dinheiro. Ela olha para o seu celular e pensa que não pode acreditar, o número de visualizações chegou a mais de 5 milhões. 5 vezes mais que antes. É mesmo verdade que exibir sua riqueza ao vivo é a maneira mais fácil de conseguir popularidade. Ela, contente ao sair da loja, pergunta ao Prota se ele quer comprar mais alguma coisa. O Prota vai andando e vê uma loja de relógios na frente. Ele diz que quer comprar um relógio. Eles entram na loja, onde tem 2 funcionárias. Uma diz que chegou alguém e que vai atendê-los. A outra funcionária diz para que toda essa recepção, isso só seria uma perda de tempo. Você não viu aquela mulher com um celular na mão fazendo uma live? Ela deve estar tentando fingir exibindo sua riqueza. A outra funcionária diz, mas hoje em dia parece ser bastante rentável ser uma streamer. A outra diz, você acha que é igual a comprar um simples batom, irmãzinha? Somos a Gianchi Egton. Além dos super ricos, como uma pequena streamer mediana seria capaz de se dar o luxo de comprar aqui? A outra diz que ela está certa, ela é a maior avaliadora de pessoas. O Prota fica na vitrine dos relógios vendo com a garota. Ela vendo os relógios pensa, eita! Eu não entendo o mundo dos ricos. Esse preço só pode ser pago em uma entrada. O Prota chama uma vendedora e aponta para um relógio, perguntando à vendedora se ela pode pegar para ele. Ela pede desculpa ao Prota, dizendo que esses mostruários só podem ser mostrados a ele após o pagamento ter sido feito. O Prota fica incrédulo com o atendimento. A garota pensa, muito surpresa, como assim? Como as pessoas poderiam comprá-los se não podem nem vê-los de perto? Logo, chega um casal chamando a atendente. Ela deixa de atender o Prota e vai correndo atendê-los. Ela cumprimenta o homem e diz que já faz tempo que não os vê. Ela pergunta como pode ajudá-los. A garota que estava acompanhando o homem vê um relógio na vitrine e fala para o homem que é um relógio muito bonito e que quer como presente de aniversário. A atendente imediatamente tira o relógio da vitrine e mostra ao casal, dizendo que a mulher tem um bom olho, que esse é o novo modelo desse ano.
A streamer, que estava gravando tudo, se pergunta o que está acontecendo. Ela olha para o telemóvel. O prota fica irritado e pergunta o que está acontecendo ali. Somos clientes. Você deveria nos tratar da mesma forma. A vendedora diz: lamentamos, mas oferecemos nossos serviços de acordo com o nível de nossos clientes. Por isso, esperamos que vocês entendam. O prota diz: entendi. Você é só uma otária que acha que pode julgar e olhar as pessoas de cima com esses seus olhos de cadela. A garota, que está com o prota, diz que essas lojas de luxo são todas nobres e pede para o prota não ficar bravo. A vendedora diz para eles: 2 triamers palhaços, já foi muito ter deixado vocês entrarem. Se fossem os Bela e Fata, do outro lado do shopping, eles já teriam os expulsado faz tempo. A garota puxa o prota para fora da loja, dizendo para ele esquecer isso. Vamos lá. Não precisamos comprar aqui. Eles entram em outra loja. A vendedora pergunta em que pode ajudá-los. O prota fala para a garota que ele não está familiarizado com esta área. Então, pergunta à garota por que ela não o mostra algo. A garota diz que também não está familiarizada com isso e vai perguntar no chat. Ela, após ver o chat, diz ao prota que todos recomendaram que ele compre o Patek Philippe de modelo da coleção do 175º aniversário. A vendedora, com espanto, pensa: como essas pessoas atrás de um teclado podem dizer isso? Muitos no chat acharam um absurdo. Outros diziam que o prota não teria como comprar, que ele era muito arrogante. A garota fala para o prota não ficar bravo, que ela vai expulsar essas pessoas da live agora. O prota diz para ela não fazer isso e manda ela deixar eles assistirem. O prota pede à vendedora para pegar o relógio da coleção do 175º aniversário. Ela e os outros vendedores ficam espantados. A vendedora pergunta ao prota o que ele disse, se ele quer comprar o modelo da coleção do 175º aniversário. O prota tira seu cartão Black e pergunta se não seria possível. Ela diz que é claro que sim, mas que esse relógio não está em estoque e precisa ser encaminhado da Europa e que ela mesma entregará na casa dele. A garota, que está com o prota, pergunta: não tem estoque em uma loja tão grande? Uma outra vendedora responde que existem apenas 6 desses relógios no mundo e apenas um foi designado à China e não há nenhum em estoque no país. Outros vendedores, ao ouvir que alguém comprou um relógio por mais de 10 milhões de yuan, correm até a loja. A vendedora, que não quis vender para o prota, também vai até a loja. O outro diz: vamos ver quem é. Ao chegar, a vendedora que não quis vender para o prota fica sem acreditar que foi ele quem comprou. Ela se aproxima do prota e diz que na loja dela também tem muitos modelos novos em sua loja e pede para o prota dar uma passada lá. Essa vai ser a minha melhor vigarice. O prota responde que não, que ele é muito pobre para o nível da loja dela. O prota se vira e vai embora. Ela vai de joelhos e diz para o prota não ir, que ela estava errada. Ela se bate no rosto, falando para si mesma: eu não deveria analisar as pessoas errado. Quantas comissões foram perdidas? A cena corta para o prota dando um celular à garota. Ele pede desculpa por ela ter que ficar fazendo compras com ele por tanto tempo. Ela agradece ao prota, dizendo que foi um ótimo dia. Ela pensa: como pode haver um homem tão bom, rico e cavalheiro? E que, se ao menos ele fosse realmente seu namorado, o prota vai até o circuito internacional Zongai. Ao chegar ao balcão da atendente, ela diz ao prota que tem hoje uma recepção VIP, por isso, estão fechados ao público. O prota diz que não está ali para brincar, mas para ver o gerente dela. Ele pede para ela ajudá-lo a informar que Lin Yi está ali.
Ela diz sim e manda o Prota esperar um pouco, que ela vai informar. Logo, aparece um rapaz perguntando o que está acontecendo. Seu nome é Kim Yan, ele diz. Não dissemos que íamos usar hoje? Por que é que tem pessoas de fora entrando? Enquanto uma das atendentes leva o Prota até o gerente, a outra atendente fala para o Sr. Kim que ela sente muito e que o Prota está ali para ver o gerente dela e que já estão levando ele até lá. A outra atendente chama o Prota para irem ao primeiro andar primeiro e pede ao Prota para não perturbar o Sr. Kim. O Prota pergunta à atendente quem é o cara e pergunta se toda a pista está fechada para ele. Ela pergunta se o Prota não o conhece, que ele é o famoso Kim Yan e que não existem muitas pessoas em Songhai que se atrevem a se meter com ele. Chegando na sala do gerente, a atendente diz ao gerente que o Prota está o procurando. Ele pergunta ao Prota por que ele não o ligou para que ele pudesse organizar uma escolta para buscá-lo. Ele pede para a atendente pegar um copo de água para o gerente geral, que é o Prota. Ela pergunta, nosso gerente geral Lin. O gerente fala que a pista de corrida deles foi totalmente adquirida pelo Prota e que, de agora em diante, o Prota será o chefe dali. O Prota se senta na cadeira e o gerente mostra ao Prota que aqueles são os papéis que mostram como anda a empresa. Ele pede para o Prota dar uma olhada neles. O Prota diz que não precisa olhar e pede que o gerente continue operando da mesma forma que antes e que, se houver algo que o gerente não consiga resolver, fale com ele. O Prota pede ao gerente para lhe mostrar a pista de corrida. O gerente diz que sim e pede para o Prota o seguir. Na pista de corrida, o gerente fala para o Prota que ele comprou o local pelo preço total, então ele deve gostar de dirigir. Ele pergunta ao Prota se quer correr 2 voltas. O Prota aceita e pede para mandar alguém trazer seu carro. Olhando os carros correr, o Sr. Kim desce do carro e pergunta ao gerente o que há de errado com ele, que ele reservou o local inteiro e o gerente ousa trazer outra pessoa. Ele pergunta ao gerente se quer morrer. O gerente responde que ele não ousaria trazer um forasteiro ali e fala para o Sr. Kim que houve um mal-entendido. Ele aponta para o Prota e fala que ele é o único proprietário do circuito e que o Prota está ali para inspecionar sua propriedade. O Sr. Kim, junto com seus colegas, fica surpreso. O Prota fala para o gerente que quer dar umas voltas e pede para tirar os estranhos dali, se tiver que devolver o dinheiro deles, apenas faça. Tá porra! Caralho, o maluco é brabo. O Sr. Kim e o gerente ficam surpresos. O Sr. Kim fala para o protagonista, chamando-o de amigo, que ele é muito interessante e oferece-lhe um cigarro. Ele fala que ninguém jamais ousou expulsá-lo de algum lugar em Songhai. Ele fala porque ele e o protagonista não correm e o vencedor fica ali. O Prota manda ele ir tirando o cavalinho da chuva. O Sr. Kim, acendendo o cigarro do Prota, fala que, embora ele seja conhecido em seus círculos como o deus das corridas, pode dar ao Prota 10 segundos de vantagem, falando para ele não ser covarde. O protagonista acaba concordando. 2 voltas, e de qualquer maneira suas mãos estão coçando, e ele está louco para ver como seu carro se sai em uma pista de corrida. O Sr. Kim fica feliz e começa a caçar o carro do protagonista. Ele pergunta ao protagonista onde está o carro dele e que, se o protagonista achar que o carro dele é bom demais, ele pode trocá-lo. Alguém traz o carro do protagonista. O Sr. Kim, ao ver o carro, pergunta ao protagonista se aquele é o carro dele. O protagonista responde que não é tão caro, mas é melhor do que o dele. O protagonista pergunta o que foi e se ele acha que está tentando intimidá-lo com o carro. O Sr. Kim fala que não e que, na verdade, gastou 3 milhões no seu carro e que ele nunca perdeu em termos de desempenho para o do protagonista. Já na pista de corrida, eles posicionam seus carros. A garota dá a largada e eles aceleram. Na curva, o Sr. Kim reduz a velocidade e o protagonista acelera. Os que estavam assistindo falam, o que está acontecendo ali? O gerente diz que o Sr. Kim desacelerou no canto e o protagonista está pronto para fazer uma curva em alta velocidade.
Outro diz que até mesmo um corredor profissional não ousaria entrar em uma curva em alta velocidade, um pouco de descuido e ele e o carro já eram. O protagonista faz a curva em alta velocidade. O pessoal, ao ver o protagonista correndo, fala que ele é insano. O protagonista chega em primeiro e ganha a corrida. O Sr. Kim fala que o protagonista é seu ídolo e que está convencido de que perdeu. Galera, se vocês querem a parte 4 dessa obra, deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!